Neste vídeo, vamos continuar o nosso estudo sobre gramáticas. Vamos ver um conceito denominado derivação em N passos. Nós vimos, por meio de alguns exemplos, como derivar, a partir da variável de partida, algumas palavras, como, por exemplo, palavras da gramática que gera a linguagem 0n, 1n. Então, vamos definir a relação, essa seta n na parte superior, indicando o número de passos. Então, a derivação ela vai ser definida recursivamente para uma gramática G da seguinte forma. Em zero passo, ou seja, com nenhum passo, eu consigo gerar a partir de x ele mesmo. Em outras palavras, eu não saio do lugar. Porém, se a partir de w eu consigo gerar em n passos o lado direito, a forma sentencial, que é da forma x, u, y, e existe uma regra u gerando v, então, com mais um passo, ou seja, n mais 1, eu posso substituir esse u por v, gerando então x, v, y. Vamos entender isso por meio de alguns exemplos. Então, aqui, vamos supor a nossa gramática, P gerando 0P1 ou P gerando lambda. Então, se nós começarmos da variável de partida, com zero passo, por definição, nós vamos gerar ele mesmo. Então, nós temos P. Agora, vamos nos perguntar, e a partir de P, com dois passos, o que nós podemos gerar? Então, veja que são dois passos. Então, nós vamos começar a partir da variável de partida. Então, P, ele, por exemplo, vai gerar 0, Pzão 1. Então, isso foi com um passo. E veja que nós podemos aplicar recursivamente aquela definição no caso B, pois com um passo nós chegamos em 0Pzão 1. Mas há uma regra que, no caso, seria P lambda ou P 0Pzão 1, que pode ser justamente substituída o U. Então, o nosso U seria Pzão e o nosso V seria todo o lado direito. E então, com mais um passo, nós podemos gerar uma nova forma sentencial. Então, vamos ver. Então, caso 1, vamos substituir por P gerando 0P1. Então, nós teríamos, na verdade, 0. Substituindo Pzão por 0P1, teríamos 0 de novo, P1, 1. E, desculpa, é uma seta. No caso 2, nós vamos substituir por lambda. Então, nós teríamos P gerando lambda, o que daria 0 lambda 1, que é igual a 0 lambda, 0, 1. Então, veja que a partir de P, com n igual a 2, nós temos duas possibilidades. 0, 0, Pzão 1, 1 ou 0, 1. Dando continuidade, nós podemos definir em 0 ou mais passos, que é justamente indicado x gerando, com asterisco, y. Se existir um n maior ou igual a 0, tal que, a partir de x, nós podemos gerar o sentencial y. E temos a relação mais, que n é maior ou igual que 1. Então, olha que interessante. Aqui nós temos n maior ou igual que 0, que é o fecho recursivo. E aqui nós temos mais, que é o fecho positivo. Então, mas em ambos os casos, a partir de x, com nós derivando, nós vamos chegar à forma sentencial de y. E então, estamos prontos para entender qual é a linguagem gerada por uma gramática.
Veja que uma gramática ela é um objeto matemático que vai justamente nos permitir gerar palavras. Então, dado uma gramática G, nós dizemos que a linguagem gerada por aquela gramática é igual ao conjunto de todas as palavras geradas por sigma estrela. Lembrando que sigma é o conjunto de terminais da gramática, tal que, a partir da variável de partida, em 0 ou mais passos, nós vamos justamente gerar terminais. Então, vamos ver um exemplo. Então, nessa linguagem que nós temos aqui, nós teríamos quais terminais possíveis? Nós teríamos, então, a linguagem de P seria formada por lambda, por 0,1, por 0,011 e assim sucessivamente. É uma linguagem infinita. Então, a linguagem de P justamente é dita como 0n, 1n, onde n é maior ou igual que 0. Ou seja, o conjunto de todos os terminais. E aqui temos um exemplo um pouco complicado de um esquema de derivação. Peço para que deixe como exercício para que você passe entenda o que está sendo escrito aqui, mas basicamente nós devemos voltar para a regra indicada na gramática e se convencer de cada passo. Bem, dando prosseguimento o conceito de gramáticas equivalentes. Então, duas gramáticas G e G', elas são ditas equivalentes quando a linguagem de G é igual à linguagem de G'. Vamos ver um exemplo. Então, suponha, por exemplo, que eu tenho uma gramática G que é dada dessa forma. P gera 0, P1, Pzão 1 ou P gera lambda. Agora, suponha que eu tenho uma gramática G' que é da seguinte forma. P gera 0, Pzão 1 e P gera lambda. E vou adicionar, por exemplo, uma regra redundante. Veja que essa regra é redundante por quê? Porque a partir da variável de partida, eu nunca vou conseguir gerar o asão. Então, esse asão, na verdade, eu só coloquei aqui para ilustrar o fato de que, apesar das duas gramáticas serem diferentes, pois elas têm conjunto de variáveis diferentes, conjunto de regras diferentes, a linguagem de G vai ser igual à linguagem de G'. Então, essas duas gramáticas elas são ditas equivalentes. Podemos simplificar a notação utilizada para especificar uma gramática. Então, se nós temos duas regras com o mesmo lado esquerdo, U gerando V e U gerando V', nós podemos escrevê-la dessa forma, U gerando V ou U gerando V'. Então, por exemplo, aqui nós estamos agrupando, condensando a regra A gerando Azinho, Azão, Bzinho, Czão, Azão gerando lambda. Vamos ver um exemplo. Então, nossa famosa gramática P gerando 0P1, P gerando lambda, nós podemos escrever ela de uma forma simplificada, P gerando 0Pzão 1 ou lambda. Então, veja que nós economizamos tempo no processo de escrita. Temos então um outro exemplo de gramática, que é justamente uma gramática que está associada com números, operações matemáticas como soma, como subtração, o uso de parênteses, certo? Então, ela é formada por variáveis Tzão, Nzão, Dzão e terminais mais, menos, abre e fecha parênteses e os algarismos, os símbolos de 0 a 9. Então, temos essas regras. Veja que a nossa variável de partida é a variável E. Então, nós podemos iniciar com uma soma, com uma subtração ou então com um Tzão. E o que é que esse Tzão vai nos permitir?
gerar um parênteses. E observe que dentro de um parênteses tem uma variável exão, que nos permite voltar justamente para gerar uma soma, uma subtração ou um outro termo. E a partir daí, nós podemos gerar justamente um termo, além do parênteses fecha parênteses, podemos gerar n. E n gera dn ou d. d é um único dígito. E enquanto n ele pode gerar um d seguido de um n. Em outras palavras, a gente pode gerar números com mais de um dígito. Então aqui vamos ver um exemplo. Aqui, a partir de e da variável de partida, com um passo, nós geramos e mais t. A partir daqui, nós substituímos o primeiro e que nós encontramos por e menos t. Então, está apresentado aqui. Logo em seguida, nós vamos substituir o primeiro e por e menos t. Então, mais uma vez, substituímos. E aí, por fim, substituímos o e por e menos t. Então, observe como há uma recursão à esquerda nessa árvore de derivação. Então, vamos entender o que seria isso. Então, uma recursão à esquerda é um cenário onde eu gero e mais t, e a partir daqui eu vou gerar e menos t. Então, observe que a cauda dessa recursão dessa árvore, ela vai crescendo sempre para a esquerda. Ao contrário, por exemplo, se eu fizesse algo nesse sentido, P gerando 0P. Então, observe que o 0, 0P. E aí o 0 de novo, 0P. Então, aqui nós temos o que nós denominamos de recursão à direita. Então, aqui nós temos outro exemplo de derivação, que justamente é como eu comentei, recursão à direita, onde nós vamos começar substituindo justamente a variável mais à direita. Então, substituindo n por dn, aí n substituindo por dn de novo, e assim sucessivamente, gerando então uma palavra com 4 dígitos. E temos também um outro exemplo de derivação, gerando então a possibilidade do e gerar o t e o t gerar o uso do parênteses. Sugiro que você pratique, brinque com essa gramática, tente gerar operações como 2 mais 2 mais 2. Deixe como exercício, deixe a imaginação fluir, brinque. Bem, na próxima vídeo nós vamos justamente entender o que é um problema de decisão. Muito obrigado.